Aqui no estúdio, Felipe Bueno, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, Felipe. Claro que uma guerra ninguém ganha, né? Todos perdem. Agora, surpreende a você a velocidade que as coisas ocorreram nesse conflito no leste europeu? Porque eu escutei algumas pessoas no início falando: mas essa guerra está acontecendo lá do outro lado, dificilmente isso vai impactar aqui no nosso dia a dia. E impactou. Sem dúvida nenhuma. Daniel, boa tarde para você. Cláudia, boa tarde também, todo mundo que está nos acompanhando na Jovem Pan News. Estava pensando nisso vindo para cá, Daniel. Pode parecer uma coincidência, mas né, a guerra acabou se colocando na cabeça de nós que vivemos o dia inteiro falando desse assunto, nós jornalistas, nós pesquisadores. E eu estava pensando na comparação que a gente pode fazer com um livro de história, né? Nos livros de história, os anos são passados em poucas páginas. Aqui não. Aqui a gente está vivendo cada minuto, cada segundo, cada hora dessa guerra e todas as suas consequências. É importante dizer que por trás dessa palavra da ONU está uma necessidade também de a ONU se posicionar e provar a sua, digamos assim, relevância nessa altura do campeonato em 2022, relevância que foi questionada, por exemplo, com base no que se viu na Síria e se está vendo na Síria até hoje, né? Com base no que se está vendo em vários países da África, do continente africano, com base no que aconteceu na Iugoslávia, né, no século passado, obviamente, com impactos ainda para a vida dos europeus no século XXI. Então, respondendo à sua questão, né, não me parecia uma guerra a ser resolvida rapidamente pelas implicações econômicas, justamente as implicações econômicas que essa guerra trouxe e traz e trará, não é mesmo? A gente está falando de dois importantes celeiros do mundo, a Ucrânia e a Rússia. Nós estamos falando de uma área de importância estratégica por causa do gás e do petróleo, e nós estamos falando de um continente vizinho, né, a Europa, que necessita demais dessas duas fontes, né, de alimentação e de energia. Estamos falando dos cereais, por exemplo, estamos falando do gás e do petróleo. Então, por mais que haja, as sanções podem amedrontar, podem prejudicar, né, a economia russa no médio prazo, também no longo prazo, certamente vão fazer isso, mas existe uma discussão, eu diria, mais profunda, que está sendo, de certa maneira, ignorada, que é a morte de civis e as questões existenciais trazidas, né? Existenciais, eu estou dizendo existenciais porque a Rússia, né, usou essa expressão em algum momento nas primeiras semanas da guerra, né? A Rússia estava sentindo ameaças existenciais, ameaças territoriais, ameaças à sua segurança, né? Por quê? Porque a Ucrânia estaria interessada em se unir à União Europeia, né? Em se unir à OTAN, perdão, né? E a OTAN, caminhando para o leste, seria uma ameaça para a força territorial, né? Todo o contexto territorial que Vladimir Putin, né, do qual Vladimir Putin é o atual zelador, aliás, zelador há mais de 20 anos, né? Então, não me surpreende e me preocupa, né, complementando a sua pergunta com duas respostas. Não me surpreende essa velocidade, eu entendo que vai demorar bastante ainda para esse problema ser resolvido, se é que vai, né? O da Crimeia não foi, e já se passaram 8 anos, né? E ao mesmo tempo, né, me preocupa bastante com esse futuro.